Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Boa noite para você, seja bem-vindo e acompanhe as principais notícias de hoje. Depois de 4 dias internada, morre ciclista atropelada em Gurupi. Suspeito de estelionato é preso por entregar cheques sem fundo em leilões de gado. O prejuízo registrado só aqui no Tocantins já chega a R$300 mil. Parque de diversões instalado para a festa de aniversário do estado é interditado. Pela primeira vez, a eleição para conselhos tutelares contará com urnas eletrônicas. E veja também 31 anos marcados pela vocação para o campo. A gente vai falar sobre como o agronegócio tem movimentado a economia do estado ao longo dessas mais de 3 décadas de história. Hoje, 5 de outubro, é aniversário do estado e o Jornal Anhanguera está no ar. E a gente abre essa edição dando os parabéns para o Tocantins, esses 31 anos de história que a gente tem ajudado a contar aqui. Nessa edição teremos a sua homenagem, reportagem especial e informações do show de comemoração que acontece neste momento na Praça dos Girassóis. Não perca, viu? Mas agora a gente fala que fugiu do 1º Batalhão da Polícia Militar em Palmas, Wanderson Silva de Souza. Ele é suspeito de assassinar o advogado Danilo Sandes em Araguaína em julho de 2017. A assessoria de comunicação da PM diz que equipes do Comando de Policiamento Especializado e de Operações Aéreas estão fazendo as buscas. E morreu hoje à tarde Ana da Cruz Souza Batista, a ciclista atingida por um carro na terça-feira em Gurupi. O motorista só parou depois que o carro subiu numa calçada, 700 metros de distância do local do acidente, na Avenida Goiás, e fugiu sem prestar socorro. Segundo a polícia, ele apresentava sinais de embriaguez. Foi preso em flagrante, mas saiu ontem da cadeia e deve responder ao processo em liberdade. Em Araguaína, um homem foi preso suspeito de aplicar golpes em compra de gado. Gleidson Elias Costa, de 38 anos, foi preso em Araguaína, no norte do estado. Ele é suspeito de estelionato aqui no Tocantins e também no Maranhão. De acordo com a investigação da polícia, Gleidson participava de leilões de gado. Só que na hora de realizar o pagamento, ele entregava cheque sem fundo. Ele pegava cartas de cheque e fraudava e fazia com que elas parecessem verdadeiras e também dava cheques dele próprio, né, da sua conta própria, mas não tinha fundos. Ele sustava esses cheques. Em 2017, Gleidson tinha sido preso pelo mesmo crime na cidade de Estreito, no Maranhão. O novo caso começou a ser investigado depois que ele arrematou 200 cabeças de gado em um leilão na cidade de Filadélfia, no norte do Tocantins. Todo o lote foi pago com cheques sem fundos. Gleidson foi encaminhado para a casa de prisão provisória de Araguaína. A Polícia Civil acredita que outras pessoas tenham sido vítimas do golpe. A gente pede que as vítimas que reconheçam que fizeram um negócio com ele e tiveram prejuízo, se dirijam à delegacia mais próxima. Agora tem boa notícia porque amanhã o Jornal do Campo reserva muitas novidades em comemoração aos 40 anos do jornal. A cadeia produtiva da carne no Tocantins. Produtores ainda lutam por preços melhores no abate. E no Jornal do Campo de amanhã, nós vamos falar também do trabalho do Marcos Biancardini, um super violeiro, e da nova trilha do Jornal do Campo. Uma composição feita na viola que pertenceu a Tião Carreiro, lenda da música sertaneja raiz. O JC está estreando estúdio novo, inovador, mas mantendo as tradições, como essa receita de empadão de carne de sol. Amanhã, depois da Santa Missa. E a seguir, no especial de 31 anos no nosso estado, a gente fala do agronegócio, que movimenta a economia do Tocantins. Amanhã tem eleição para conselheiro tutelar em todo o país e o dia de hoje foi de organização das sessões. Logo cedo, os conselheiros se reuniram na central de urnas do Tribunal Regional Eleitoral para acompanhar a distribuição para as escolas municipais, onde vão funcionar os locais de votação. Para as eleições aqui na capital, foram disponibilizados 121 equipamentos.
as urnas elas não vão contabilizar os votos, né? Somente quando sair a quantidade por urnas, nós vamos ter que fazer todo esse processo da somatória dos votos de cada escola. Mas é um processo que já nos ajuda, porque vai facilitar a nossa apuração. Assim como em uma eleição convencional, as urnas são liberadas da central do TRE, lacradas e embaladas em caixas de papelão. O transporte foi feito em ônibus de turismo. Todo o processo é fiscalizado pelos conselheiros municipais dos direitos da criança e do adolescente e também pelo Ministério Público Estadual. Estaremos de olho em condutas vedadas, né, se eventualmente um candidato praticar, como por exemplo, uma boca de urna, um transporte ilegal de eleitores. Então o Ministério Público pretende materializar essas denúncias. Esse candidato terá um processo administrativo para responder, claro que com todo o direito de defesa, mas ele pode ter a sua candidatura cassada. A votação neste domingo começa às 8 horas da manhã e termina às 5 horas da tarde. Após a votação, será impresso um extrato com o número total de votos de cada urna dessa. Esse boletim será encaminhado para a central de apuração, que será montada na Escola Municipal Eurídice Ferreira de Melo, no Jardim Aureni 3. A previsão é de que o resultado seja divulgado até às 10 horas da noite deste domingo. Em todo o Tocantins, são 143 conselhos. Só na capital, 83 candidatos estão aptos para concorrer às 20 vagas de conselheiro titular e 20 de suplente. Os eleitos ficam no cargo por um período de 4 anos. Vamos aos destaques do Fantástico de amanhã com a Poliana Brita. Olá para você que está aí ligado na TV Anhanguera. O pentacampeão Vampeta num momento de tensão, mas também de muita esperança. O transplante de coração da filha de 16 anos nos Estados Unidos. Ela descobriu um problema cardíaco raríssimo. E ela falou, pai, eu não vou morrer, a gente ainda vai passar muitas coisas juntos. A mais gelada das missões. Câmeras super discretas para registrar a valentia dos pequenos pinguins. Vai encarar? Bichos espiões. É natureza, é fantástico logo depois do Faustão. Nosso domingo juntos. Hora das homenagens aos 31 anos do Tocantins. Você que marcou a gente nas redes sociais, chegou a hora de se ver e dar os seus parabéns aos 31 anos do Tocantins. A Lucivânia de Porto Nacional usou a nossa hashtag no passeio com a família. O Eliardo escolheu a Praça dos Girassóis. O Antônio Carlos, a Ediene e a filhota Débora disseram que amam muito o Tocantins. O Carlos Roberto fotografou o pôr do sol e aproveitou para desejar os parabéns para o estado. O registro do Altamir foi direto desse lindo cartão postal, a Cachoeira da Velha. E encerramos as homenagens com as irmãs Carol e Clarice nessa paisagem apaixonante do Jalapão. E agora a gente vai ver como é que está a festa dos 31 anos do Tocantins lá na Praça dos Girassóis. Quem esteve por lá é o Mike Araújo e continua acompanhando essa festa. Boa noite, Monique. Boa noite para todo mundo que está com a gente no JA2. Olha só, a movimentação aqui na Praça dos Girassóis já é intensa. Aqui atrás de mim, em frente ao Palácio Araguaia, o palco está montado, né? E a banda da dupla sertaneja tocantinense Maiara e Maraísa já passa o som, atraindo aí algumas pessoas já para perto do palco. Muita gente na expectativa pelos vários shows musicais que devem ocorrer aqui durante esta noite. Algumas pessoas também já estão aqui na minha frente, na praça de alimentação, e também curtindo as exposições de artesanato que devem acontecer aqui hoje. Artesãos de várias cidades do Tocantins marcam presença aqui nesta noite. Uma outra atração seria o Parque de Diversões. Só que o bombeiro interditou a estrutura, considerando que ela ameaçaria a segurança de quem fosse usar. Essas são as informações. 30 mil pessoas são esperadas aqui hoje. Monique. Valeu, Mike. Para quem ainda não foi, olha só, ainda dá tempo, a festa começa daqui a pouco, né? A previsão era 6 da tarde, mas a gente sabe que dá uma enroladinha aí. Você quer aproveitar essa noite de sábado, né, com a sua família, vai lá na Praça dos Girassóis, é gratuita a entrada, então é só você ir, levar a família toda e curtir aí esse dia tão especial para o nosso estado.
O agronegócio é o carro-chefe da economia do Tocantins, né? E ao longo desses 31 anos tem atraído para o estado investimentos e a admiração de quem apostou na nossa vocação para o campo. Em pouco mais de 3 décadas, o Tocantins cresceu, se desenvolveu e evoluiu, mas não perdeu o contato com as origens. O tocantinense tem o pé no campo e com muito orgulho. O agronegócio está entre os motores que impulsionam a nossa economia. O Tocantins tem vocação agrícola e lucra com isso. Para você ter uma ideia dessa riqueza que brota da terra, só a produção de grãos e a fruticultura movimentam mais de 5 bilhões de reais todo ano. 95% desse valor vem dos grãos, que correspondem a quase 1,5 milhão de hectares do total de área plantada aqui no estado. Lembrando que 1 hectare equivale a um campo de futebol. São 4.600.000 toneladas de grãos produzidos aqui no Tocantins todo ano. O estado se destaca quando o assunto é o agronegócio. Não é à toa que tem muita gente de olho nessas terras. Solo, água, disponibilidade hídrica imensa, toda uma bacia hidrográfica fabulosa, a maior do país, clima, e nós temos uma boa distribuição de chuva, então em comparação a outras regiões do país. Essa prosperidade atrai investidores de todo o Brasil, até porque a terra aqui pode custar até 10 vezes menos do que em outras partes do país. São geralmente produtores da região sul, onde as áreas estão mais caras, os preços das terras estão mais caros nas regiões dele, e a expansão para eles fica mais difícil naquelas regiões. E eles migram para cá para poderem aumentar o seu volume de produção. Muito antes do estado ganhar fama como parte da última fronteira agrícola do país, na região conhecida como Matopiba, a família do Casluí chegou de São Paulo. Eles estão por aqui há quase 40 anos e vivem do agronegócio. E eu fico assim, muito prazerado de poder estar hoje participando desse estado que foi criado, o qual eu presenciei o início, né, de tudo, onde foi implantado lá hoje, Palmas, né, a pedra fundamental, e eu tive o privilégio, o prazer de estar presente. Eles investem no confinamento de gado de corte. A propriedade fica no município de Marianópolis, distante 185 quilômetros de Palmas. A cidade, de pouco mais de 5.000 habitantes, é tranquila e só tem uma avenida principal. É na zona rural que a economia se movimenta. O município tem um dos hectares mais caros do estado, chegando a custar R$18 mil. E a terra aqui é concorrida. Nós temos hoje uma região privilegiada, nosso índice pluviométrico aqui, ele gira em torno de 2.300 milímetros anuais, né? Nós temos a logística, aqui estamos perto do porto multimodal, o transporte fica mais fácil, nós temos facilidade, as terras planas. O Tocantins conta com quase 64 mil propriedades rurais, muitas baseadas na agricultura familiar e produção diversificada. Já os grandes produtores têm investido cada vez mais na soja, que é o grão mais produzido do estado. Na última safra, foram aproximadamente 3 milhões de toneladas. Outubro é um período de preparação da terra para o plantio. Nessa fazenda, onde o Adilson é gerente, 1.500 hectares são destinados ao grão. Ele veio de Mato Grosso para o Tocantins e hoje administra propriedades em Marianópolis, Divinópolis, Abreulândia e Dois Irmãos. Agora ele nem pensa em deixar o estado mais novo do país. Eu trabalho, minha família trabalha no grupo da mesma empresa que eu. Então aqui é a nossa casa, hoje o Tocantins é a nossa casa. Apesar do clima seco na maior parte do ano, a produção de frutas também tem espaço em solo tocantinense. São 15 mil hectares cultivados em todo o estado, produzindo mais de 280 mil toneladas por ano, com destaque para o abacaxi e para a melancia, que é uma das principais culturas na propriedade do Gilvan, em Gurupi. São 130 hectares da fruta plantados e a previsão é colher 60 toneladas por hectare. Esse solo fértil tem sustentado a família há 17 anos. Essa terra do Tocantins aqui vai dar muitas coisas boas, muito futuro para a gente para frente, criar o resto dos filhos e seguir a vida para frente. O agronegócio também gera empregos. Entre janeiro e julho, mais de 1.000 pessoas foram contratadas na área rural. Muitos desses trabalhadores estão ligados à pecuária. Na fazenda do Sidney, na região de Araguaína, são 6 funcionários. Aqui eles criam gado melhorado e também comum.
Ao todo, são quase 1.000 cabeças de gado e o pecuarista tem orgulho da história que construiu ao longo de quase 30 anos aqui no Tocantins. Nós tínhamos um sonho de ver isso aqui transformada numa grande capital econômica da agropecuária do Brasil. E hoje nós vemos o brilho, a luz que veio a agricultura e a pecuária. A agropecuária corresponde a quase 13% do Produto Interno Bruto, o PIB do Tocantins. Além disso, o setor é responsável por 97% das exportações do estado. Para quem vive no campo e se sustenta com o que tira da terra, ajudar a construir o Tocantins com suor e trabalho é motivo de orgulho. São essas mãos que ajudam a desenvolver o estado e a construir uma história cada vez mais bonita. O campo, como eu falei, está no sangue. E seja mais. A única coisa que eu vou fazer é me afastar um pouco e passar a sucessão para o meu filho, Caio. Aqui no estado? Aqui no estado do Tocantins. Minhas raízes estão aprofundadas aqui e daqui não vão sair mais. E aqui ainda é terra de gente boa, acolhedora, guerreira e simples. Eu fico por aqui, continue bem informado com o G1 Tocantins. A gente encerra dando os parabéns para o nosso estado. Uma boa noite e excelente fim de semana. Jornal Anhanguera, segunda edição. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica.